Olá, amigos. Aqui é o professor Cícero Carvalho, da Universidade Federal de Uberlândia. Eu gostaria de falar para vocês sobre um projeto que eu coordenei com o financiamento da FAPEMIG. Esse projeto se chama Estudo de uma classe de códigos corretores de erros localmente recuperáveis e foi executado por mim e por um colega da Universidade Federal de Uberlândia, professor Vitor Neumann. Então, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre códigos. A transmissão de dados, seja na internet ou por telefone, é feita através do envio de uma sequência de zeros e uns. Então, tem um emissor que manda uma sequência para um receptor, e a ideia é que, claro, o receptor receba exatamente a sequência originalmente enviada. Mas o que acontece na prática é que muitos fatores acabam mudando alguns zeros para uns e alguns uns para zero. Então, na prática, a sequência recebida nunca é a mesma que foi enviada originalmente. Mas, com o uso dos chamados códigos corretores de erros, o receptor é capaz de detectar que recebeu uma sequência adulterada e determinar a sequência original. Então, ele percebe que aquela sequência não é a sequência original, aconteceram ali erros, e usando os códigos corretores de erros, ele vai fazer uma continha e vai descobrir qual era a sequência original. Então, isso é uma coisa essencial para a gente poder conseguir usar a internet sem problemas de comunicação entre os computadores. Sem isso, seria impossível a comunicação que a gente faz hoje, digital. Agora, no chamado armazenamento em nuvem, que de uns anos para cá ficou bastante comum, aquela informação, que é aquela sequência de zeros e uns, ela é dividida e armazenada em distintos lugares físicos. Então, isso que é o armazenamento em nuvem. Na verdade, os servidores estão localizados em alguns lugares. Você pega a sequência original e você divide, nesse caso, eu dividi a sequência em 3 partes. Uma está no servidor azul, uma no servidor verde, a outra no servidor roxo. Agora, o que acontece nessa situação é ocorrerem apagamentos, ou seja, algumas posições ficam vazias, não tem zero nenhum ali. Então, eu simbolizei essas posições vazias por uma interrogação. Então, na prática, quando você divide, acontece isso. Bom, usando aqueles códigos corretores de erros que eu falei ali no início, em princípio você poderia corrigir esses apagamentos, mas você teria que juntar os pedaços para obter a sequência original e, a partir dali, aplicar os códigos corretores de erros. Agora, usando um outro tipo de código que se chamam códigos localmente recuperáveis, é possível identificar os apagamentos a partir de um conjunto de dados locais do servidor. Você identifica e corrige esses apagamentos. Então, por exemplo, o servidor azul tinha 2 entradas ali que você não sabe se é 0 ou se é 1. Mas, usando um código localmente recuperável, por exemplo, você poderia usar os dados em verde para descobrir que o primeiro apagamento, aquele primeira interrogação ali, originalmente era um 0. E usando outra parte dessa sequência, por exemplo, ali os dados em laranja, você poderia fazer uma conta e descobrir que a segunda interrogação ali era originalmente um 1. Então, isso é que fazem os códigos localmente recuperáveis. Na nossa pesquisa, o problema original era construir uma nova família de códigos com boas propriedades, e esse problema original foi realmente resolvido de maneira bastante satisfatória. Nós conseguimos propriedades que, à época da publicação, nenhum código ainda tinha. Isso virou um artigo científico, foi publicado nesse São Paulo Journal of Mathematical Sciences e teve um bom impacto. Esses códigos, eles são importantes porque quando você usa esses códigos, você contribui para a economia de energia, porque você não precisa juntar aqueles pedaços para fazer a sequência original. Você corrige ali no servidor mesmo. Então, ele é econômico em termos de energia e é muito mais eficiente. Então, nós conseguimos executar o projeto da maneira planejada. E mais ainda, nós publicamos ainda 2 outros artigos durante o período desse projeto, todos nessa área de teoria de códigos, que era a área do problema original do projeto.
Então, o primeiro artigo extra está aqui, foi esse Decreasing Norm Trace Codes, que eu publiquei com 2 colegas aí, o Iram e a Gretchen, que são professores da Virginia Tech, uma universidade nos Estados Unidos, e teve um outro artigo que eu ainda fiz, publiquei sozinho, que apareceu nesse Bulletin of the Brazilian Mathematical Society. Bom, então é isso que eu gostaria de falar sobre esse projeto. Agradeço muito a todos por terem assistido esse vídeo. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.